Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais esse momento proporcionado pela Secretaria Estadual de Educação e Cultura da Igreja do Evangelho Quadrangular do Estado de Santa Catarina. Gênesis 1:27 diz assim: Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher, Deus os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, ou seja, formou o Senhor Deus a família. Eclesiastes 4:9, ele diz que é melhor serem dois do que um, porque um caindo, o outro ajuda a se levantar. Salmo 127:1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhem os que a edificam. Em Atos 3:25, nos diz assim: vós sois herdeiros dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os vossos antepassados. E ele declarou a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Enfim, as Sagradas Escrituras têm inúmeras orientações para conduzirmos, para nortear as nossas famílias. Mesmo assim, a gente passa por lutas, por intempéries, provocado por nós ou inerentes à nossa vontade. E nós temos o privilégio de termos hoje aqui conosco para conversar sobre esse assunto a pastora Eurídice Obalski. Pastora Eurídice é bacharel em teologia, especialista em ciências da religião, é escritora, conferencista, é minha colega, secretária estadual de Educação e Cultura do Estado do Pará, professora do ITQ, do DBQ, casada com o pastor Sérgio Obalski. Eles são pastores na Igreja do Evangelho Quadrangular da cidade de Belém do Pará e também ministram para casais no Encontro de Casais com Cristo há mais de 20 anos. Ela tem um casal de filhos, 6 netos biológicos e 3 do coração. Boa tarde, pastor Eurídice. Seja bem-vinda a Santa Catarina por essa nova ferramenta de viagem que Deus nos proporcionou, né? Amém. Que alegria estar aí levando a palavra de Deus, compartilhando coisas tão boas com todo o nosso povo, especialmente aí nosso povo em Santa Catarina, essa terra tão linda e abençoada, né? É uma alegria estarmos juntos aqui. Já tivemos hoje de manhã um maravilhoso pastoreio de pastores. Verdade, e agora essa segunda etapa é bênção dupla, né? Estaremos aqui compartilhando um pouco da palavra de Deus e trazendo a nossa família, todos nós vamos trazer nossa família agora para o divã de Deus, para a presença dele, porque eu gosto muito de lembrar sempre disso. Deus é o criador da família. Deus é aquele que planejou desde o começo a família. Então, mais que ninguém no universo, Deus sabe tudo que a nossa família precisa, sabe exatamente o que fazer, e nós temos que aprender a confiar nele, não é verdade? Verdade. Alegria, querida. Verdade. Um prazer imenso recebê-la. Pastora, compartilhe um pouquinho do seu testemunho, não vai dar para a senhora falar tudo, né, porque a gente tem só uma horinha, mas para as pessoas que não lhe conhecem, lhe conhecerem. Então, nós somos casados, pastor Sérgio e eu, ele está aqui atrás, escondidinho, está bem atrás ali. Um abraço, pastor Sérgio. Dando todo o apoio aqui, logística, é tudo com ele. Somos casados há 41 anos, e desse casamento tivemos... Dando todo o apoio. E tivemos 3 filhos, nossa filha caçula, como eu já compartilhei em diversas ocasiões, foi levada para a glória, para o braço de Deus mais cedo, muito precocemente, né? Uma tragédia que abalou muito a nossa família na época, em 2008, mas seguimos em frente. Nosso filho primogênito já é um pastor da Quadrangular, ministro do Evangelho, está no Rio de Janeiro, trabalhando lá na igreja sede do Rio com o pastor Walter Maia. Ele, a sua esposa também é pastor, minha norinha Letícia, meu filho Serginho, pastor Serginho é muito carinhoso. Estão vivendo esse tempo de Deus lá no Rio de Janeiro. E estamos aqui, temos a nossa filha Vívia, que mora aqui em casa conosco, os seus filhos. Somos uma família normal, como todas as outras, passamos pelas dificuldades,
pelas lutas, mas também comemoramos e celebramos muitas vitórias para a glória do Senhor. Eu tive a oportunidade, em 2015, de lançar este livro aqui, ó. Ele nasceu, é Terapia Familiar, a Família no Divã de Deus. Ele nasceu, na verdade, de uma pregação, num evento aqui em Belém do Pará, que foi um dos maiores congressos nossos, assim, em termos espirituais, foi muito forte, que era a Família, aperte este laço. Eu estava me recuperando de uma grave, de uma suspeita de recidiva do câncer que eu tive em 2011, né? Eu estava com uma suspeita de um novo câncer, e então tive que fazer uma cirurgia muito próxima ao evento. Eu estava muito debilitada, achava que eu não ia conseguir ministrar naquele congresso, a minha palavra era no encerramento, fechando o congresso. Eu já tinha, assim, quase que desistido, achado que não ia ter condições devido à debilidade física. Mas 2 dias antes do evento, eu acordei com a mensagem que Deus me deu. Prontinho. Um texto, como se Deus estivesse dizendo, se você só não prega se não quiser, mas está tudo aí. Porque eu estava tão debilitada que eu não tinha nem forças para estar lendo Bíblia, pesquisando nada, sabe? Quando você está doente, se sentindo muito fraca, os pontos inflamados, uma série de coisas. Então, eu não tive nenhuma dúvida. Quando eu acordei, eu pedi para o meu esposo rápido anotar, antes que eu esquecesse, que às vezes a gente esquece, né, o que sonha. E ali Deus já me deu a palavra. E no sonho, eu só lembro que, eu não lembro o que eu falava no sonho, eu só lembro o texto e o tema, porque quando eu terminava de pregar, eu sonhei pregando, né? E quando eu terminava de pregar, uma pastora levantava, que eu não sei quem era essa pastora, me abraçava e dizia: pastora, Deus fez uma terapia na nossa família. E aí essa palavra ficou, já fui dizendo para o meu marido, anota, terapia familiar. Porque realmente eu sentia que o Espírito Santo estava, como eu sempre digo, colocando na bandeja, né? E servindo a igreja, servindo o corpo de Cristo com essa palavra. Foi tremendo o que Deus fez ali. Eu não só fui curada fisicamente enquanto eu pregava, eu fui toda enfaixada a pregar, cheia de faixas por baixo da roupa. E eu não só fui curada ali naquele evento, na hora em que eu ministrava, como eu senti o derramar de Deus, como se o céu abrisse assim, derramasse óleo de cura sobre as famílias. Então não tinha como, a palavra foi muito impactante. No meu canal do YouTube, essa mensagem está dividida em 3 partes, mas está completa, a terapia familiar, quando eu preguei no evento, está lá gravado. E aí depois o Espírito Santo me cobrou realmente que aquilo não podia ficar ali, só no congresso, e aí eu resolvi escrever. Nós já ministramos, Sérgio e eu, há muitos anos para casais, sobre família, seminários, então faltava realmente a gente sentar e se dedicar a alguma coisa que pudesse abençoar as famílias, e aí nasceu este livro aqui, com o mesmo tema da mensagem, com uma profundidade maior, que às vezes em 1 hora não se consegue, né, numa mensagem pregar tudo aquilo, então aqui nós aprofundamos mais. E nasceu, eu chamo isso um tratado de Deus para a família. Não tem uma pretensão, vamos dizer assim, de psicologia ou de tratamento médico, não. Apesar do nome, a família no divã de Deus, terapia familiar, não é querendo levar a coisa para o lado médico. Nós precisamos, e os profissionais que trabalham nessa área, a gente respeita muito e tem contribuído de uma maneira muito relevante para ajudar as famílias, os casais nas terapias, mas é no sentido mesmo espiritual, daquele que formou a família, daquele que planejou a família, chama a família para uma conversa com ele. Esse divã é aquele tratamento tete a tete com Deus. Eu não sei se já posso emendar e já ir um pouco ministrando. Fique à vontade, viu, minha amiga? Pode sim, pastora. Deixa eu só dizer uma coisa, antes da senhora começar. Como eu lhe conheci? Em 2011, naquele congresso lá em Gramado, e a senhora estava falando aí, hoje de manhã, eu fiquei o tempo inteiro com os olhos lagrimejados, e quando a senhora começou a falar, eu comecei a lembrar do que eu recebi naquele congresso,
da forma que a senhora estava, e as pessoas já estão dizendo aqui, ó, glória a Deus, pude sentir Deus nessas palavras. Então, pastora, o tempo é seu, ministro que o Espírito Santo colocou no seu coração. Só quero dar um abraço aqui para o pastor Getúlio, que é o nosso superintendente lá de Chapecó, eu vi que ele entrou aqui, mas não vou mais interromper a senhora. Traga a mensagem do Espírito Santo. Fique muito à vontade, viu, amiga? Isso aqui é um compartilhamento. E eu quero aproveitar para dizer para todas as pessoas que estão ligadas nessa live, a gente convidou também pessoas aqui do Pará, e todos que estão aí ligados, que se você tiver uma pergunta, uma observação, um compartilhamento, você pode registrar, porque no ar não dá para a gente responder, o tempo é muito curto, mas depois que passa, a live fica gravada, não é isso, pastora? Sim, na página fica. Do Facebook. Na página da Secretaria. Da Secretaria Estadual de Educação, Secretaria Estadual de Educação de Santa Catarina. Isso. Então, nós vamos olhar depois os comentários, as observações, as dúvidas, os pedidos de oração, aquilo que você quiser compartilhar. Nós temos Ministério de Intercessão, e eu gosto muito de colocar isso, que quando a gente diz eu estou orando por você, não é uma frase feita, é uma realidade na presença de Deus. Orar uns pelos outros, para que sareis, para que vocês sejam restaurados, e isso é importante. Eu creio muito, eu dependo muito do Ministério de Intercessão, muitas pessoas que a gente sabe que intercedem também pela nossa vida, nós precisamos também. Então, eu só quero deixar essa palavra para você, que embora a gente não interaja com você durante a live, por causa do tempo muito limitado, mas saiba que tudo que você registrar, comente, compartilhe com seus amigos, chama o pessoal para cá, porque vai ser um tempo realmente de tratamento de Deus, e eu creio. Eu creio que o Senhor não faz nada por acaso. Nós estamos vivendo um tempo, amados, que a mídia está aí, enfatizando isso. A quarentena não só trouxe um convívio maior para dentro do lar, que isso é fato, né? Ao proibir ou a bloquear o andar, o movimento das pessoas, nos forçou a ficarmos mais centrados dentro dos nossos lares. E ao mesmo tempo que isso pode ser uma bênção, e deve ser uma bênção, um tempo maior de comunhão, de compartilhamento, de se importar, de se envolver com as coisas comuns do lar, mas também a mídia tem mostrado a realidade de um aumento gigantesco da violência doméstica, de separações, de problemas gravíssimos, pedofilia, abusos, e uma série de coisas dentro do lar. Então, a gente tem que sempre chamar a atenção de quanto a família está precisando mais do que nunca de Deus, do tratamento, da atenção, do cuidado, do amor de Deus dentro do lar e da família. Quando nós compartilhamos deste livro, Terapia Familiar, nós enfatizamos, por exemplo, a gente pensa, equivocadamente se costuma pensar que os problemas, separação, divórcio, violência doméstica, que isso só é lá fora, com o lar dos ímpios, das pessoas que não vão na igreja, e isso é um equívoco tremendo. Nós temos todo tipo de mazelas dentro dos lares, também dos cristãos, infelizmente. Então, isso não é um problema só lá de fora. Quando a gente vê na Bíblia, por exemplo, a mensagem que originou este livro foi a mensagem sobre Moisés, sobre aquela dissidência que houve dentro da casa de Moisés, quando ele, Miriam e Arão tiveram um conflito terrível mesmo, e por conta deste conflito é que Deus chamou a família para uma terapia. Então, nós vemos que Moisés era fazendo uma comparação para aquele povo de Israel, Moisés era o próprio Deus. Ele era a representação máxima de Deus naquela nação. As pessoas conheciam Deus através do que Moisés falava, do que Moisés transmitia. Então, Moisés era a figura mais importante espiritualmente para aquele povo, além de ser um estadista também, ele era uma autoridade em várias áreas. E Arão era o sacerdote escolhido, sem dúvida alguma, pelo próprio Deus, e nós sabemos, a vara floresceu para não deixar dúvida alguma
que era uma escolha de Deus, um sacerdote. E a Bíblia diz que Miriam era profetisa. Nós não estamos falando de gentinha comum, não. Não estamos falando do ímpio, não estamos falando daquela pessoa lá que não tem Deus na vida. Nós estamos falando de três mega de Deus. Povo de Deus, da igreja de Deus, do sacerdócio, do ministério, da liderança máxima da igreja. E, no entanto, a gente vê o inimigo conseguindo colocar dentro desta família, dentro daquela tenda, eles habitavam em tendas no deserto, então, dentro daquela tenda, o inimigo entrando com força para causar fofoca, desunião, espírito de crítica, julgamento e uma série de coisas que levou a um atrito, ao ponto da autoridade de Moisés ser questionada naquela família, e do Arão dizer, por acaso Deus só fala através de Moisés? Nós não precisamos de Moisés. Às vezes, querido, o inimigo vai colocando esse tipo de coisa dentro da família. A gente vê hoje em dia muitos, o crescimento, com a mudança do estilo social da família, onde antigamente a mulher era só aquela peça decorativa que cuidava só da comida, da casa, mas hoje em dia a mulher ela vai ao campo de trabalho, ela vai à luta, ela ganha dinheiro, ela participa, e não raras vezes ela ganha até mais do que o marido, é verdade ou não é? Muitas mulheres profissionais produzem, no ministério também, pastoras abençoadas, mulheres que têm se destacado. Então, às vezes, o inimigo pode colocar esse espírito que houve no coração de Arão. Eu não preciso de você. Será que eu preciso de você? Eu posso me virar sozinho. Deus fala através de mim, eu sou suficiente, eu não preciso do teu sacerdócio, eu não preciso me colocar debaixo da autoridade de ninguém. Essa questão da quebra da autoridade é uma questão que o inimigo trabalha muito na nossa família. Porque quando aquele texto de Lucas 19:10 fala que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, a gente pensa que o que se havia perdido era eu e você. Mas é muito mais alto, é muito mais profundo. O que se havia perdido é, na verdade, a autoridade máxima de Deus. Deus era o Senhor total de Adão, e no dia que ele obedeceu, ouviu a voz da serpente, do inimigo, automaticamente, ao dar ouvidos, ao acreditar e a obedecer um outro Senhor, Deus perdeu a soberania naquela família. Deus perdeu a soberania naquele lar. Ao dar ouvido a outro sistema de autoridade, a quebra da autoridade gerou problemas terríveis que se alastraram por toda a humanidade e se refletem até hoje em nós. Então, nós vemos que ainda hoje o inimigo trabalha muito dentro da família, para esse abalo de autoridade, para essas discussões. A gente pensa que isso só foi na tenda de Moisés, mas dentro de casa acontece também isso. Quando a gente começa a achar que, para que eu preciso? Por que eu tenho que me submeter ao meu marido ou a alguma autoridade se eu sou suficiente, se eu posso fazer? Então, a gente não percebe que há algo muito maior envolvido aí, que é o problema da autoridade mesmo, da cadeia de autoridade, que isso é estabelecido por Deus. A Bíblia diz que a autoridade é estabelecida por Deus. Então, é uma insurgência que o inimigo coloca nas famílias, e aí há esses conflitos. O julgamento, a fofoca, e aí nós vemos que quando Deus vê que aquela família está enfrentando esse problema e que, como eles são líderes, aquilo vai refletir sobre o povo, aí Deus diz, Moisés, Arão e Miriam, eu quero que vocês saiam da sua tenda, da sua casa, e venham para a tenda da congregação, porque eu quero falar com vocês. E aí eu costumo dizer que é Deus chamando a família para o divã. É Deus chamando a família para um tete-a-tete, é Deus chamando a família para dar uma enquadrada. E quando a gente pensa nisso, sabe, pastora Graça e todos que estão aí nos ouvindo, para pensar um pouquinho. Deus chamou os três. Deus sabia o problema de Moisés, Deus sabia o problema de Arão e Deus sabia o problema de Miriam.
A Bíblia fala que a confusão, o que desencadeou a confusão ali, foi por causa da mulher cuxita que o Moisés casou, né? Como ela era de uma outra descendência, provavelmente havia um problema de racismo aí muito grande, viu? É bom a gente Já enfatizar vi, né? isso. Já é um tabu, porque tem muitas pessoas que nem... Meu Deus, o Moisés casou de novo, ele não era casado com a Zípora, e a Zípora? Então, a gente esquece que ele teve problemas e que eles se separaram. Ninguém gosta de falar disso, sabe? Esses tabus na Bíblia, ninguém gosta de falar que Moisés era divorciado, no caso, né? Era separado, e ele teve um outro casamento. E por conta disso desencadeou, quer dizer, é apenas uma desculpa. Pode ser qualquer coisa dentro da família que desencadeia um processo de confusão, de falta de comunhão, de acusações, enfim, de tantos problemas que a gente vê a família enfrentando, de tantas descompensações emocionais dentro da família. E então, quando Deus chama os três, não é porque Deus queria castigá-los, não é porque Deus queria puni-los por nada, ou defender um e acusar o outro. Deus apenas queria tratar. E Deus sabe o tratamento de cada um. Deus, não estamos aqui defendendo o Moisés, porque dentro da lei da época, nós sabemos que Moisés já tinha tido a primeira experiência de procurar uma mulher fora do povo de Deus, e não deu certo. A Zípora tinha costumes completamente diferentes, eles tiveram vários atritos por causa de problemas de falta da comunhão entre as duas nações, as duas coisas, por isso que a Bíblia diz que nós não devemos nos colocar em julgo desigual. E apesar de ter passado por essa lição, Moisés caiu no mesmo erro, de novo. Então isso mostra que não tem mega herói, não tem homens que são, sabe, endeusados, não. Somos todos iguais, passíveis de erros, de problemas. Nós não estamos falando aqui para dar nenhuma fórmula ou dizer eu sou perfeita, meu casamento é perfeito, que nada. Nós temos que fazer ajustes todos os dias. Nós precisamos responder ao chamado de Deus para tratar, para consertar, para realmente solucionar os nossos problemas e as nossas mazelas pessoais, hein? É bom a gente saber disso. Então, quando Deus chama ali, ele trata de cada um do jeito que ele deveria ser tratado. Qual era o problema de Moisés? O problema de Moisés era esse aí que nós já falamos, né? O lado emocional dele embolava o meio de campo espiritual dele. E às vezes a gente pode passar por isso como homens e mulheres de Deus. Temos cheios de boas intenções, queremos realmente servir a Deus, mas nos descuidamos e o nosso lado emocional pode nos trair e nos fazer tomar decisões que realmente fogem daquilo que Deus desejaria para nós. Não cabe aqui o julgamento. Onde foi o grande erro de Arão? Vamos dizer assim, o orgulho, a soberba, a autossuficiência. Por acaso eu preciso de Moisés? Eu também posso falar direto com Deus, eu não preciso de Moisés. Moisés, eu não preciso da autoridade dele, eu não preciso me submeter à autoridade. Então, Deus sabia que esse era o problema de Arão. E onde foi o problema de Miriam? Provavelmente porque quem fala muito da mulher cuxita, citando a raça, né, que era uma raça diferente, é a Miriam. Então, provavelmente, o coração de Miriam tinha um pouco de preconceito, de racismo, e Deus sabia de tudo isso, amados. Nós estamos falando de líderes, nós não somos perfeitos, queridos. Nós estamos sujeitos a falhas no nosso caráter, na maneira de lidar com as circunstâncias, e precisamos ter essa visão, essa leitura da nossa própria vida e da nossa posição para poder permitir o tratamento de Deus. Olha, se você parar para ver como foi que Deus tratou cada um. Primeira, logo foi Miriam, porque Deus assim, abomina realmente o preconceito racial, né? Deus chama Miriam, e o que acontece com a Miriam, hein? Ela fica leprosa. O que a lepra causa? Fica branca a pele, branqueia na hora, e a Bíblia diz que ela ficou toda coberta de chagas brancas. É como se Deus dissesse, o problema teu é de pele, porque a cuxita era negra.
O povo cuxita vinha de Cuxi, era uma raça escura, morena, muito negra. Então, provavelmente, Deus está tratando. Às vezes, a gente não quer falar sobre isso, sabe, pastora? A gente não quer falar sobre isso na igreja, mas existe. A gente não quer encarar esses fatos. Deus tocou em Miriam exatamente aonde ela precisava. Era como se Deus estivesse dizendo: é a pele dela que te incomoda? Pois agora você vai ser tocada na pele, para você sentir o preconceito das pessoas com a pele. Porque a pessoa ficava leprosa, ela era abominada, ela era extirpada da sociedade, ela tinha que viver isolada, completamente isolada, numa caverna, num lugar longe do povo, longe da sociedade, até para levar comida, ela não podia receber, as pessoas deixavam no lugar, ela tinha que pegar, ninguém queria ter contato, aquela pessoa passava a ser completamente discriminada naquela sociedade. Então, Deus tratou Miriam, a isolou provavelmente numa caverna, num lugar lá, para ela sentir a solidão, olhar para a pele dela e ver como era que estava caindo, como aquilo era tão pequeno, né? E ela se importando, ela rejeitando, ela julgando alguém. Então, amados, por mais duro que seja, Deus não estava castigando Miriam. O propósito de Deus não era destruir Miriam. O propósito de Deus não era acabar com a vida dela, o propósito de Deus era ensinar Miriam, tratar Miriam, curar os problemas que ela tinha na raiz. Agora, com tudo isso, Arão tinha acabado de dizer: quem é Moisés? Eu também sou profeta, eu também falo com Deus, eu não preciso dele. Então, por que o Arão não foi? Ele mesmo pedia a Deus pela irmã dele. Então, porque Deus queria tratar o Arão. Quando ele viu a situação da irmã dele, e a gente aí vê o amor familiar, né? Quando ele viu o problema da irmã dele, ele engoliu todo o orgulho, ele engoliu toda a soberba dele, e ele de uma certa maneira, entre aspas, ele se humilhou para Moisés. Ele reconheceu a autoridade de Moisés quando ele diz para Moisés orar. Queridos, nós precisamos restaurar isso dentro do nosso lar. Essa autoridade, esse respeito, essa comunhão. Nós não podemos ser aqueles que acusam, que criticam, que têm preconceito com as pessoas. Nós precisamos, ainda que Moisés estivesse errado, não cabia ali o julgamento humano, ou a crítica, ou a sublevação humana. Nós somos passíveis de errar. Às vezes o nosso cônjuge não está completamente certo, nossos filhos, ou nós não estamos certos, mas isso não é uma carta branca para a gente se rebelar, se revoltar, se insurgir, quebrar essa cadeia de respeito e de autoridade dentro da família, e eu quero que você preste muita atenção nesse ponto, porque às vezes é isso que está acontecendo. Os desajustes passados, quando o Arão pede para Moisés, para ele orar por Miriam, acho lindo isso. Ele está ali sendo tratado por Deus. Deus está curando Arão a soberba. Sabe? Agora, Deus mostra uma coisa muito forte. Às vezes as pessoas da nossa família nos decepcionam, nos traem, nos enganam. Moisés podia ter se sentido assim, eles fofocando dele, falando pelas costas, tramando contra ele, fazendo todas essas coisas. Seria a chance de Moisés dizer assim: se virem, fiquem aí, né? Vai falar mal do ungido de Deus? Vai falar mal, te vira agora. Você não é o tal, então te vira. Às vezes nós temos que lembrar disso. O teu pai pode não ser perfeito. Ele pode beber, ele pode ser errado. Nós não estamos aqui julgando os erros dele. A palavra de Deus ainda diz: honra o teu pai e a tua mãe. Então não cabe a você o julgamento. Não cabe aqui se Moisés estava certo ou errado. Cabe aqui o respeito, a honra.
o sentimento de autoridade. Isso vale para a esposa, para filhos, vale para nós quando temos os nossos pais já idosos, que às vezes já falha até um pouco a memória, e muitos filhos acham que os pais idosos, e que às vezes já tem alguns probleminhas com a idade, né, acentuados, às vezes já de Alzheimer ou de outras enfermidades, até mesmo a senilidade vai às vezes provocando um desmérito, uma diminuição da memória, degeneração, e às vezes alguns filhos se acham no direito de brigar com os pais, dar bronca nos pais, castigar os pais, falar dos pais. Não, queridos. O que Deus está falando aqui com essa família de Moisés, está falando com a nossa família os erros que são cometidos, ainda que sejam erros, não nos cabe o julgamento. Nós não podemos esquecer quem eles são, que são pessoas de Deus colocadas em cadeia de autoridade sobre as nossas vidas. Nós precisamos restaurar esse sentimento de honra dentro da nossa casa e da nossa família. Então, o que Deus estava fazendo ali não era punir ninguém. Você pode entender isso? Deus estava tratando a família. Deus tratou Arão, quebrou a arrogância dele. Deus não queria humilhar Arão, Deus queria restaurar Arão. Restaurar o sacerdócio dele, a capacidade dele de servir a Deus, que estava abalada pelos comportamentos equivocados dele. Então, amados, e aqui nós vemos o exemplo de Moisés. Ele tinha todos os motivos para abandonar a sua família. O povo parava naquela época, sabe, pastora Graça, no máximo 4, 5 dias para o gado descansar, para alimentar os animais, para descansar um pouco do povo, aí tem que seguir jornada. Eles estavam no meio, atravessando um deserto. Não podemos esquecer que eles estavam numa caminhada, eles não podiam ficar muito tempo parados no deserto, porque eles estavam sujeitos a várias coisas, né? Ladrões, intempéries, tempestades, várias coisas. Então, era uma passagem rápida. Então, o povo começou a apressar Moisés. Está na hora, está na hora. Aí o Moisés se posicionou. Que coisa linda. Ele foi para a presença de Deus orar pela sua irmã, pela sua família. Queridos, ainda que a tua família fale com você, fale. Ainda que a sua família, de alguma maneira, traia princípios seus, te decepcione em alguma área, não esqueça que são sua família. Não deixe que o rancor, a mágoa, tirem de você a capacidade de amar, de interceder pela sua família, de honrar a sua família. Quando o Moisés começa a sofrer a pressão para ir embora, para seguir adiante, ele vai para a presença de Deus e ele intercede pela sua irmã. E ele deixa uma coisa muito clara: eu não sairei daqui. Aí Deus diz para ele: não, eu não vou destruir a tua irmã, não. Ela vai ficar 7 dias isolada, sendo tratada, isolada de tudo, para que em 7 dias eu vou te devolver. 7 dias era muito tempo no deserto. Era muito. Mas o Moisés se posiciona e diz: eu não vou arredar o pé, eu não quero andar para a terra prometida sem a minha irmã. Ele poderia ter deixado ela para trás, ter deixado alguém lá, chamado alguém de confiança, olha, fica aqui. Ele não abriu mão da sua responsabilidade como família. Às vezes, nós deixamos para trás um pai porque ele é beberrão, deixamos de achar que nós não precisamos respeitar uma mãe porque ela se prostituiu, porque ela pisou na bola, ela cometeu erros. Às vezes nós queremos abandonar um irmão nosso porque se drogou, anda com coisas erradas, se mete com coisas que não deve. Nós julgamos todo tipo de desculpas para, às vezes, deixar nossa família para trás. Ah, foi ele que escolheu, a culpa foi dele. Foi ela que escolheu, foi ela que pecou, foi ela que errou, mas ela é minha irmã. Querido, ele é teu pai, ela é tua mãe, é teu irmão, tua irmã, é teu filho, é tua filha. Nós já enfrentamos quando éramos dirigentes estaduais do Ministério de Casais no Pará. A nossa filha, a segunda, a Vivian, engravidou sem ser casada. Nós estávamos representando o maior ministério de casais do estado, éramos os líderes, os dirigentes espirituais. O inimigo lançou essa bomba em nós para, tipo assim, quero ver agora, vocês tratam de família, de casamento, e a filha de vocês envergonha, fica grávida sem casar.
Então, o inimigo lança isso para ver se a gente rejeita, ou de alguma maneira, quando nós compartilhamos esse fato, que foi muito doloroso para nós na época, com o nosso líder, o pastor Josué, ele deu uma palavra muito forte que norteou a nossa vida. Ele disse: aconteça o que acontecer, os erros não são julgados por nós, os erros são julgados por Deus. A sua função não é julgar, a sua função é amar. Eu nunca esqueci disso. Pegamos a nossa filha e amamos, abraçamos, apoiamos, deixando claro, não concordamos com os erros, com o pecado, mas estamos aqui como teus pais. Isso eu aprendi, sabe, pastora Graça? Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou aqui para amar, estou aqui para ser mãe, para ser avó, para ser amiga, para ser, sabe? Para amar. Só quem pode julgar as pessoas é Deus, porque é o juiz verdadeiro que conhece todas as facetas. O que Deus está tratando na família de Moisés e quer tratar dentro da nossa família também é isso. Que nós possamos julgar menos, criticar menos, cobrar menos e amar mais, honrar mais, resgatar, restaurar esse sentimento de comunhão, de apoio, de amor, de solidariedade dentro do lar. Porque se esse sentimento for forte, quando Moisés se posiciona e diz: eu não saio daqui, eu não quero ir para a terra prometida sem a minha irmã. Que você, nessa hora que está nos assistindo aí, que tem alguém da sua família que se envolveu com coisas erradas, ou anda em pecado, está fora da comunhão de Deus, não está talvez se congregando, ou está em erro, pecado, vício, seja lá o que for, queridos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Ele está chamando a família para o divã dele agora, e ele está dizendo: eu quero tratar, eu quero restaurar o que foi quebrado, eu quero restaurar a comunhão. Não abandone a sua família. Não deixe para lá. Ah, ele que quis, ele que buscou, ele que fez isso, ele que foi atrás, ele que quis se envolver com outra mulher, ele que quis fazer isso. São tantas situações dentro de um lar, de um casamento, de uma família, que o caminho mais fácil é deixa para lá, deixa para trás. Mas Deus está dizendo que assim como Moisés se posicionou e disse: eu não quero ir para a terra prometida sem a minha irmã, eu também quero ir para o céu, sim, mas eu quero ir com a minha família. Eu quero ir com a minha família, eu quero ir com meu pai, com a minha mãe. Se posicione na presença de Deus agora pela tua família, ainda que eles pareçam mortos em pecados e delitos. À medida que o Moisés toma essa decisão, na tenda dele, diante de Deus, de lutar, de ficar ali ao lado da sua irmã, de clamar por ela, eu quero te dizer, Deus estava fazendo um milagre naquela caverna. Deus estava restaurando a carne podre. Deus estava restaurando aquilo que estava podre na vida de Miriam. Deus estava tratando, Deus estava restaurando, Deus estava curando, e Deus estava devolvendo Miriam completamente curada para a honra e glória do Senhor. Creia. A Bíblia diz que o amor cobre multidão de transgressões. Quando você ama, quando você intercede pela sua família, quando você apresenta a sua família diante de Deus, você pode ter certeza que Deus cuida, Deus trata, Deus sara, Deus resolve, Deus cura a podridão, Deus cura o pecado, Deus restaura a família. Eu sei que existem casos graves. A gente trabalha com o Ministério de Casais e a gente vê coisas assim que a gente tem até vergonha, às vezes, quando está ouvindo as pessoas falarem com a gente, contar o que acontece nos relacionamentos, nas casas, nos lares. Às vezes eu não consigo olhar para o meu esposo do meu lado, porque eu fico com vergonha do que eu estou ouvindo, porque eu acho um absurdo o que anda acontecendo, coisas escabrosas dentro da família, coisas que deixam a gente sem ação, achando, não é possível que isso é fato. Mas a gente fica sabendo e sabe que é realidade. Casais que têm feito, o inimigo tem campeado, tem causado podridão dentro das famílias, tem provocado relacionamentos completamente distorcidos entre casais. Coisas assim absurdas, pornografia demais dentro da família, coisas erradas, coisas
impuras acontecendo, até entre o casal, entre a família, pedofilia dentro do lar, abusos de várias espécies. Então, amados, a família precisa ser tratada. A família precisa urgentemente comparecer diante do Senhor, do que é o médico dos médicos, daquele que é o maior psicólogo que já houve sobre essa terra, daquele que criou, que planejou a família, que conhece cada mazela de cada pessoa, de cada lar. Não nos cabe julgar, condenar, ou isolar, ou afastar, mas nos cabe clamar, buscar ajuda de Deus, e também, em muitos casos, ajuda mesmo médica, psicológica, tratamento, mas o certo de tudo é não desistir da família, não desistir da pessoa que falhou com você, da pessoa que às vezes te decepcionou e deixar para trás e abandonar. O perdão existe, uma maneira de nós manifestarmos esse perdão é orar de coração aberto para que Deus restaure, para que Deus avive, para que Deus cure, porque Deus ouve, Deus faz o milagre dentro da família. Tem uma coisa que a gente vê, sabe, que lá no Éden, quando Deus estabeleceu a primeira família, e eles falharam com Deus, a gente sabe, né? Eles tomaram decisões erradas, eles saíram do propósito de Deus, eles falharam tremendamente com Deus. E o que eles fizeram quando falharam? Tentaram resolver o seu próprio problema. Quando eles perceberam as falhas, eles pegaram as folhinhas lá, né, e tentaram se cobrir, se safar do seu jeito, né? E nós sabemos que não foi suficiente. Às vezes, quando a gente percebe os males dentro da nossa família, percebe as falhas, os problemas, as crises, a gente quer dar o nosso jeitinho, resolver do nosso jeito, da nossa maneira. Nós queremos costurar a nossa própria cobertura de folhas, né? E aí a gente vê que Deus vem e diz, olha, não é suficiente. Essa cobertura de vocês não serve para nada. Vocês precisam da cobertura que eu vou providenciar. E a gente vê que ele imolou um cordeiro. Ele imolou um cordeiro, derramou o sangue de um animal vivo. Foi o primeiro sacrifício. Foi para cobrir pecados. E ele mesmo costurou a roupa que ia dar cobertura à nudez. Então, querido, se teu lar, se tua família, se teu casamento está com alguma falha, está de alguma maneira nu, exposto, com algum problema, algum flagelo, alguma dor, alguma área difícil, não são suas folhinhas que vão resolver, não são seus próprios recursos que vão dar solução. Você precisa confiar em Deus. Foi apenas quando Adão e Eva falaram com Deus e abriram o coração e disseram para Deus, embora um acusando o outro, não sei, mas falaram com Deus, colocaram a situação diante de Deus. Aí Deus tinha a resposta, Deus tinha a solução, Deus tinha a cobertura certa, Deus tinha a atitude certa, Deus tem a restauração. Deus quer dar cobertura para a nossa família. Deus quer realmente resolver o problema das nossas famílias, sejam eles quais forem, sejam por piores que nos pareçam. Pastora, a senhora não sabe o que eu descobri. Semana passada, uma pessoa me telefonou, uma amiga da igreja, é quase pastora, já é uma pessoa, uma líder, ainda não foi credenciada, mas já está no ministério trabalhando, uma pessoa muito ativa. Ela me ligou desesperada, porque ela já estava orando pela filha dela de 16 anos de idade, porque ela estava sem querer se alimentar, ela percebeu que a menina estava se cortando, uma menina criada dentro da igreja e tudo mais, e fugiu assim, ela estava meio desesperada, e na semana passada ela me ligou para dizer que a menina tinha tentado suicídio, e aí eu orei com ela e disse, alguma coisa está acontecendo, tem alguma coisa acontecendo por trás de tudo isso, fale com a sua filha, ore por ela, ame, abrace, dê apoio, mas Deus vai revelar. E na semana passada ela me ligou para dizer que o tio da menina estava abusando sexualmente dela desde os 5 anos de idade, uma pessoa de confiança, que ela tinha coragem, casado com a irmã dela, ela tinha coragem de ir fazer um serviço, porque ela trabalha, né, fora, assim, e deixava a menina dentro do apartamento da irmã,
com o tio, os primos, tem 2 filhos esse casal, né, da irmã com esse abusador. E, no entanto, esse homem estava abusando da menina. Ela hoje, com 16 anos, ela já não suportou mais, tentou suicídio, estava se cortando, estava gritando socorro. Então, amados, infelizmente há esse tipo de mazela, nós não podemos deixar de falar disso. Abusadores dentro do lar, da família, pessoas que eram para ser de confiança. Então, não importa qual é o problema que a sua família possa estar enfrentando, seus filhos que estão envolvidos talvez com coisas erradas, com companhias erradas, inadequadas, com atitudes, vícios errados, seu marido, sua esposa com algum problema grave. Deus ainda é Deus. Ele tem o cordeiro para imolar, que já foi imolado. O sangue de Jesus já foi derramado, o Cordeiro Santo de Deus, para nos dar cobertura. Deus tem a roupa certa, a cobertura certa, Ele tem a decisão certa, Ele tem a resposta certa na tua família. O que nós fizemos foi encaminhar, logicamente, para a parte legal da coisa, né? Tratar da parte legal, que isso aí é lei, né? É estupro de vulnerável, enfim. Mas não adianta só levar para a lei, não. A cobertura de Deus é tudo nessa hora. E nós começamos a ministrar com a mãe. Ela dizia, eu estou indo agora atrás dele para matar. Eu quero matar. E eu comecei a ministrar e foi ali orando. E às vezes nós achamos que o matar é eu fazer a minha própria cobertura. É eu pegar as folhinhas e querer cobrir o problema. Então, quando a nossa filha foi assassinada em 2008, eu pedi para Deus que eu queria que aquele rapaz morresse, que o assassino morresse, que Deus fizesse alguém matar ele dentro da cadeia, entendeu? Eu queria ele morto. Eu desejei que ele morresse. Eu tive coragem de orar no lugar onde ele cometeu o assassinato, eu me deitei com a cara no chão e pedi para Deus sangue por sangue. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, porque eu já falei isso no púlpito para milhares de pessoas. Eu não sou perfeita, não. O fato de eu ter tido essa decisão, eu posso ter tido toda a razão, e ninguém vem me dizer que eu não tinha a razão de agir assim. Como essa mãe tem a razão de dizer, eu quero matar esse cara. Ter razão não cura a tua família. Se o Moisés dissesse, olha, se lixe, eu tenho toda a razão de não querer mais papo com vocês, eu vou seguir a minha vida. Ele teria razão, porque aqueles 2 foram traíras com ele, aqueles 2 que ele confiava, o julgaram, criticaram, armaram contra ele. Mas a razão não ia trazer felicidade, não ia trazer cura, não ia trazer restauração na vida e no ministério de Moisés. Queridos, a questão aqui na cura não é você querer se cobrir com as tuas próprias folhinhas. Se há um buraco, se há um vazio, se há um problema, se há algo grande ou pequeno, não importa. Se há alguma falha, alguma área descoberta na tua família, você está no lugar certo. Você está na presença do Altíssimo. Você está diante do Deus que é o arquiteto da família, que criou, que é o maior psicólogo, que sabe tudo que você precisa, assim como ele sabia a cura certa para Miriam, sabia a cura certa para Arão e sabia a cura certa para Moisés e restaurou aquela família sacerdotal. Eu creio que Deus vai restaurar famílias e já está restaurando hoje. Em nome de Jesus, tome posse. Eu quero aproveitar, tem muita coisa boa nesse livro, se você quiser, você pode pedir, a gente manda pelo correio, viu? Ó, chega no teu endereço, tá? Pede a família no divã de Deus, porque nós precisamos realmente desse tratamento, precisamos dessa disposição para nos colocar na presença de Deus, crendo que Ele é capaz, que Ele pode curar nossa família. Eu não sei o problema que cada pessoa aí está enfrentando, mas Deus sabe. Eu quero voltar a palavra para você, Graça, porque eu não sei ainda como é que está o controle de tempo. Tem 10 minutos ainda, pode finalizar. Então, amados, é isso. Assim como Moisés teve a sua família tratada,
assim como Arão, apesar de ter Adão e Eva, apesar de terem cometido suas falhas, Deus deu a eles uma oportunidade de recomeçar, de restaurar, estabeleceu descendência para eles, estabeleceu oportunidades de restauração. Da semente da mulher surgirá aquele que vai realmente esmagar a cabeça da serpente. Isso foi a restauração de Deus na história da humanidade. Foi Deus dando uma nova chance. Então, querido, Deus tem oportunidade no teu casamento, ainda que tenha havido traição, ainda que tenha havido adultério, ainda que você tenha se decepcionado, sido ferido, magoado. Deus tem cura. Deus tem cura para a tua família agora. Quero te fazer lembrar que o caminho do perdão não é fácil, mas ele é o melhor caminho para você ter paz, para você realmente se sentir livre. Eu tive que perdoar o assassino da minha filha. Eu tive que caminhar num processo durante quase 2 anos de tratamento na presença de Deus. E eu só senti a minha vida fluir 100%. Eu só senti a verdadeira liberdade quando eu entendi que, apesar de ter razão, eu estava presa na cadeia da amargura, do ódio. Então, se você foi abusada, se você foi violada, se você foi traído, se você foi abandonado, se você sofreu alguma calúnia, se você sofreu algum ataque, algum abuso, alguma violência de qualquer espécie, entenda, perdoar a pessoa que te magoou, que te machucou, que te ofendeu, que te traiu, que te abandonou, que te decepcionou, não é você dando liberdade para essa pessoa, é você abrindo cadeias dentro da tua própria alma e te libertando. O perdão liberta aquele que perdoa também. Então, amados, que Deus possa trazer esse perdão, assim como ao orar por Miriam, ao responder o pedido de Arão, Moisés estava demonstrando claramente o perdão para os seus irmãos. Moisés estava dando uma nova chance, orando e mostrando para eles que ele não ia pagar na mesma moeda. Queridos, às vezes você está aí, foi ofendido de alguma maneira, como essa pessoa que eu compartilhei, eu quero matar, eu quero que aquela mulher que levou meu marido morra, eu quero que ela sofra, eu quero bater nela, ou aquela traição, eu quero fazer isso. Não faça roupas com as suas próprias folhas. Não faça como Adão e Eva fizeram, que quiserem cobrir o problema com folhinhas deles, que eles mesmos costuraram. Deus tem algo grandioso e maior para a tua família, para a tua vida, para a tua história. Deixa Deus tratar, deixa Deus cobrir, deixa Deus resolver, entrega na mão dele, clama a ele, coloca, apresenta agora no altar de Deus, como Moisés fez com Miriam. Apresenta a tua família, teu marido, teu filho, teus pais, teus irmãos, teus parentes, seja qual for a área conflituosa que vocês estejam enfrentando, Deus está tratando e curando. Creia nisso, porque aquela família foi restaurada. Foi uma família que Deus usou plenamente. Foi uma família que Deus usou de maneira sobrenatural, porque eles se colocaram e se submeteram ao tratamento de Deus. Ainda que pareça dolorido, Miriam saiu melhor daquela caverna. Ainda que pareceu humilhante, Arão se levantou maior do que ele era. Maior do que ele se levantou, porque ele se humilhou diante de Deus, ele se reconheceu a autoridade do seu irmão. Às vezes o que está faltando é a gente honrar dentro da nossa família. Vamos restabelecer a honra no nosso lar. Honra o teu pai e a tua mãe. Honra, simples assim. Você pode conquistar muito dinheiro, fama, você pode conquistar muitas coisas na vida, estudo, mas ir bem não quer dizer ter dinheiro. Ir bem não quer dizer ter fama. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem. Então tem muita gente cheia de dinheiro e depressivo. Tem muita gente com fama, morrendo de overdose de drogas, porque tem muita coisa material. Pensa que esse ir bem é conquistar bens materiais ou coisas materiais. Não, querido.
honrar, a honra dentro da família, a honra dentro do lar, é que realmente é a chave para você ir bem. Esse ir bem, às vezes você não tem nem tanto dinheiro, mas está bem. Você nem tem tanta coisa material, mas vive em paz, vive uma vida plena, se sente realizado, feliz. E isso é um milagre que a honra traz dentro do lar, da família. Vamos aprender o caminho da honra dentro da nossa casa, o caminho da bênção, da valorização uns dos outros. E quando você perceber que as coisas não funcionaram de uma maneira, que você se decepcionou com alguém, ou que você foi ferido e magoado, não abandone, não deixe para lá, não queira simplesmente, como diz assim, entregar essa pessoa para o diabo, não. Vamos lutar para resgatar, para trazer de volta a comunhão, a paz de Deus. E se não for possível, existem casos que a gente não consegue, mas você está liberado, você fez a sua parte, libere o seu coração da amargura. E que Deus possa abençoar. Eu acho que nós vamos ter um tempo de oração. De oração. Eu quero te pedir uma coisa, meu esposo vai me ajudar agora com o óleo. Nós vamos fazer uma unção profética aqui. E nós vamos orar pela sua família, pela sua casa, pelo seu lar. Tem um óleo ali atrás. Glória a Deus. Um vidro de óleo. Acho que é ali, eu estou até vendo daqui, ó. Lá atrás. Eu deixei guardadinho ali na estante. Nós vamos orar e nós vamos ungir a sua casa, a sua família, o seu Glória lar. a Deus. Em nome Glória de Jesus. a Deus. Que Deus possa, nesta hora, Ele que conhece, sabe, tudo que você precisa, possa, da mesma maneira como Ele abençoou a vida de Moisés, Arão e Miriam, abençoar a tua família. Em nome de Jesus, Senhor, entra com providência neste lar, nesta família. Em nome de Jesus, que a tua unção seja derramada em cada vida. Que o Senhor traga cura, restauração, libertação, paz, perdão, que o Senhor traga respeito e honra em cada família, que este lar, que esta família que está sendo agora lembrada, que está sendo agora colocada diante do teu divã, do teu altar, Senhor, que todos sejam tratados, abençoados, curados, traz salvação neste lar, aquelas pessoas que clamam pela salvação da sua família, Deus entra nos corações quebrantando, limpando de todo pecado. Pai, em nome de Jesus, que o teu óleo seja de forma abundante, recebe a unção profética na tua família, recebe a restauração de Deus, recebe a paz, a alegria, recebe a graça de Deus, em nome de Jesus, sobre a tua vida e a tua família. Que alegria, que coisa boa estar aqui. Eu sei que Deus liberou, o céu abriu sobre nós. E eu creio que bênçãos gloriosas foram derramadas, tu não posso crer, em nome de Jesus. Amém. Pastora, muito obrigada, que Deus restitua na sua vida, lhe abençoe, mais do que a senhora já é abençoada. Eu tenho os outros livros da senhora aqui, todos eles, né, Tu Estás Comigo, Yatsab, Liderança Irresistível, muito bom, pastores. Quero recomendar esse livro para você. Se vocês quiserem convidar ela para ministrar, nós imensurável valor para a liderança. Nas igrejas. Liderança Irresistível, é tremendo, viu? Dá para fazer pelo Zoom, pelo YouTube, né? Para aproveitar. Dá pra fazer, com certeza. Pastora, leve o nosso abraço para o Pará. Amém. O pastor Josué, a pastora Marilene. Vocês também, ó. Recebemos o abraço do Pará. Na pessoa do nosso líder, pastor Josué Bentson, da nossa pastora Marilene Bentson, e de toda a Secretaria de Educação, de todos aqui os pastores superintendentes do Pará. Que alegria estar aí com esse povo lindo e maravilhoso de Santa Catarina. Que Deus abençoe. E muitos que estão de outros lugares também. Sinta-se abraçado por Deus. Sinta-se abençoado neste dia. Um prazer, uma alegria. Muito obrigada, minha amiga, por essa lembrança, por este convite. Estamos juntas, ó. Obrigada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Leve para o Pará o abraço do nosso pastor
pastor Parisotto, da missionária Noeli, eles levantaram uma campanha muito grande quando souberam que o pastor Josué estava acometido do Covid, e o Estado orou ferventemente por ele. E agradecemos também as orações de vocês pelos nossos irmãos, a pastora Rosângela, o pastor oramos Luci, muito. o pastor Diga para a Douglas, Rosângela que ela foi saiu. a razão de caminhadas de joelhos na madrugada, viu? Sim, ela é diretora, o esposo dela é diretor regional do DBQ da região de Fraiburgo, e eles vão estar aqui. Vou só deixar ela se fortalecer um pouquinho, eu já vou chamar. Amém. Avisa aí para a gente ter essa oportunidade de participar também desse momento de ouvi-la, tá? Amém. Estamos sempre Pastoras, juntas, estão amiga. todos aqui dizendo que a palavra foi maravilhosa, abençoadora. O pastor Fábio Dias, dizendo que as SECs, né, as duas SECs aqui juntas, fazendo um trabalho de qualidade. Obrigada, pastor Fábio. Obrigada a todos vocês por terem nos acompanhado nesse tempo. Essa live vai ficar gravada na página da secretaria, tá aí no rodapé, e também o meu filho vai colocar ela segunda-feira no YouTube, no canal do YouTube da secretaria, e eu quero pedir para vocês que vocês se inscrevam no nosso canal, SEC, SC, SEEC, espaço SC, é o canal do YouTube da secretaria. Pastor Eurides deixou... procurar, porque eu ainda não sabia, eu vou procurar. Vou te mandar o link, eu vou mandar o link. Ele vai assim baixar a live e eu vou mandar o link para você compartilhar. Eu divulgo aqui no Pará. Aproveita e vai lá no canal da pastora Eurides Obausch, que também... Eu já estou inscritinha lá. Estamos aí, ó, rumo aos 2.000, né, agora, em nome de Jesus, vamos conquistar juntos. Você já pode fazer ao vivo do YouTube, né? Amém, pois é. Com 1.000 inscritos, a gente já consegue fazer direto do YouTube pelo celular ao vivo. Vou me aperfeiçoar. Pastor Eurides falou de uma coisa muito importante, queridos, de como nós temos nos relacionado com a nossa família, né? E não só da família de sangue também, podemos trazer isso para a nossa família pastoral, para nossa família enquanto igreja, né, pastor? Deixou dicas preciosas para a gente seguir, acima de tudo, a honra, né? Eu convido vocês todos para estarem conosco no dia 22, às 17 horas, aqui mesmo, nessa página, com o pastor Paulo e a pastora Marta Pereira, os representantes do ITQ e do DBQ da região de Jaraguá do Sul. Eles estarão conosco. Lembre-se, a saúde da sua família contribui para uma sociedade saudável. Amém. A saúde das nossas famílias, né? Deus abençoe a todos. Muito obrigada.